Hoje eu quero declamar e interpretar para vocês o soneto Aqui Morava um Rei, de Ariano Suassuna. Vamos lá! Aqui morava um rei, quando eu menino vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego, sem meu guia, que se foi para o sol, transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele abrasa, que impele ao fogo acesa, espada de ouro, em pasto ensanguentado. Ariano Suassuna, aqui morava um rei. Aqui morava um rei é um daqueles textos que nos induz a uma interpretação muito atravessada pela biografia do autor. Ainda assim, em alguns momentos eu vou tentar propor algumas rasuras na interpretação, fugindo da perspectiva biográfica, inclusive tentando pensar como esse texto ele nos permite compreender os anseios artísticos e estéticos desse autor. Aqui morava um rei é um soneto decassílabo. Para quem não sabe o que é um soneto, é um dos tipos de textos do gênero lírico, que é formado por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Esse tipo de texto é feito a partir de uma metrificação. As sílabas poéticas são muito bem pensadas e elas obedecem uma regularidade a partir dos versos. As rimas também podem observar como essas rimas funcionam de forma muito organizada. Fazendo a escansão do primeiro verso, a gente encontra as seguintes sílabas poéticas. Aqui morava um rei, quando eu menino... Última sílaba tônica. É aí que termina, então, a contagem do primeiro verso, demonstrando que é um decassílabo. Quanto às rimas, você pode observar que a última palavra do primeiro verso, ela rima com a última palavra do terceiro verso, enquanto a última palavra do segundo verso rima com a última palavra do quarto verso. Já nos tercetos, eu tenho uma nova rima, então eu vou chamar de C, essa nova rima, e aí a ordem fica CCD, porque o terceiro verso do primeiro terceto, ele tem também uma nova rima. E já agora indo para o segundo terceto, eu tenho uma última rima, então eu vou chamar essa última rima de E, que se repete também no segundo verso. Então fica E, e há uma repetição agora da rima D, então fica D. Sonetos belíssimos como esse de Ariano Suassuna nos mostram como a técnica de escrita pode estar muito bem associada à poesia, ao jogo com as palavras, ao sentimento que um texto pode nos trazer. Isto é, a técnica não invalida a beleza dos versos. Pelo contrário, pode se somar ao texto. Já no primeiro verso, o eu lírico parece querer falar de alguém. Aqui morava um rei, quando eu, menino, vestia ouro e castanho no gibão. Gibão é aquele colete, aquele casaco que se usa no sertão nordestino de couro, e esse eu lírico está dizendo que quando ele era menino, ele usava pedrinhas de ouro e de castanho nesse colete, naquele momento em que o rei morava lá perto dele, inclusive quando o seu coração pulsava ao lado desse rei. Como o eu lírico nos conta, esse rei era a pedra da sorte para esse garoto, e o seu coração estava intimamente ligado ao dele. E ele continua a falar no jogo da lembrança, no jogo da saudade. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão. Então um rei que cantava,
que tocava viola e que tinha uma voz rouca, cantando os seus lamentos, cantando inclusive o sangue, o riso e as mortes do sertão. É nesse momento que o eu lírico nos surpreende e a partir daqui toda a interpretação ela começa a ser atravessada, como eu disse para vocês no início, por uma imagem da biografia deste poeta. Que para falarmos sobre ele, temos que dizer vários adjetivos, como poeta, romancista, dramaturgo, professor, advogado, político. Político não. Ele foi secretário de Cultura, se não me engano, de Eduardo Campos. Quem foi político foi o seu pai, João Suassuna, presidente da Paraíba, né? É o nome que se dava na época, governador da Paraíba, e que foi assassinado naquela Revolução de 30. Assassinado por questões políticas, é preciso dizer. Fazendo com que a família, que já estava no interior da Paraíba, em Acauã, fosse para uma outra cidade, também do sertão, chamada Taperoá. E aí esse poeta se cria em meio a essa cultura sertaneja, em meio a tudo que o sertão pode lhe oferecer artisticamente, do ponto de vista da fauna, da flora, da topografia e de toda a cultura popular daquelas cidades do sertão da Paraíba. E é vivendo em Taperoá, no sertão nordestino, no sertão da Paraíba, é que Ariano Suassuna vai formar toda a sua ideia de arte, toda a sua estética e seu ideal para a arte brasileira. É preciso dizer que essa ideia de Nordeste de Ariano Suassuna, ela foi completamente construída politicamente e artisticamente ao longo da história do Brasil. Diferente das outras regiões, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, há uma ideia de traçar uma homogeneidade para a cultura nordestina, para a ideia do sertanejo, trazendo a figura do sertanejo como um elemento principal do nordestino. Alguns livros da literatura brasileira nos ajudam a pensar um pouco sobre este imaginário do nordestino, do sertanejo, como por exemplo o sertanejo de José de Alencar, ou então os sertões de Euclides da Cunha, de uma forma muito mais profunda e promovendo algumas rasuras. A gente também tem a figura ali do jagunço sertanejo em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, agora mostrando um pouco mais do sofrimento do povo sertanejo, do povo nordestino. Eu encontro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o 15, de Raquel de Queiroz. E numa perspectiva agora mais contemporânea, demonstrando mais aquele êxodo da década de 70, eu tenho o livro Essa Terra, de Antônio Torres. Portanto, a perspectiva artística armorial, que falaremos inclusive em outro vídeo, de Ariano Suassuna, é pensar o Nordeste, a cultura nordestina, como uma confluência da cultura medieval portuguesa, da cultura africana e da cultura indígena. Tudo isso numa mistura que se dá na arte popular brasileira, na arte popular nordestina. E aí eu volto ao soneto de Ariano Suassuna, Aqui Morava um Rei, porque ele já começa com essa figura central, né, da Idade Média, o rei, a figura do rei, muito presente como uma referência, e é um rei poeta, como o rei Diniz, né, Diniz I, filho de Afonso III, rei de Portugal. Aqui morava um rei, e este rei tocava viola, este rei cantava o seu bordão, e ele era uma referência para este menino. Voltando ainda à primeira estrofe, a gente tem uma figura de linguagem linda, aqui feita pelo poeta, que podemos chamar de pérbato, que é a inversão sintática da frase. Ao invés de dizer, o seu coração pulsava junto ao meu, ele diz, pulsava junto ao meu seu coração. Uma saída poética lindíssima para obedecer à metrificação e talvez a escansão ali do verso. E esse rei, e esse pai que foi morto, ele cantava o seu bordão, trazendo o lamento sertanejo, para fazer uma referência à música de Gilberto Gil e Dominguinhos. Ele trazia o sangue e as mortes do sertão para demonstrar essa violência que crescia nessa República Velha brasileira, no Nordeste brasileiro, que vivia numa espécie de Idade Média tardia, em que você tem ali um senhor feudal, no caso um coronel, que comandava toda a região, promovendo muita desigualdade, promovendo a violência do cangaço, promovendo muitas mortes políticas
como aconteceu com este rei e com esse pai. Por outro lado, esse poeta, esse rei também cantava o riso, e o riso faz parte dessa cultura nordestina trazida por Ariano Suassuna. Não à toa é preciso lembrar esse riso que faz parte do cordel, que faz parte da obra de Ariano Suassuna, como por exemplo em O Alto da Compadecida. Mas mataram meu pai. Com essa declaração, tudo se altera e a gente começa agora a pensar neste sujeito, neste poeta, neste eu lírico, que se vê sem essa figura paterna e apenas tem a sua imagem, a efígie que diariamente, que constantemente lhe queima. A imagem do pai é associada a uma brasa acesa que impele ao fogo, que lhe queima o tempo inteiro e funciona também como uma espada de ouro e ele como um pasto ensanguentado, um pasto marcado pela dor, pela ausência desse pai que se foi e se foi para o sol. É interessante lembrar isso, né? Como metonimicamente o sol é uma referência ao céu no sertão nordestino. Essa ideia de sol e céu, essa relação metonímica também pode se ver em Deus e o Diabo na Terra do Sol, do cineasta baiano Glauber Rocha. Nesse soneto e em outros textos de Ariano Suassuna, verificamos um autor que tem o interesse de fazer com que o leitor recupere elementos da tradição, da cultura nordestina para compreender esse texto. Aqui Morava um Rei, de Ariano Suassuna, é mais um texto que revela aquele fenômeno clássico da história da arte, em que a dor e a tragédia se transforma em poesia. E aí, gostaram? A interpretação fez sentido para vocês ou vocês pensam de uma forma diferente? Faz então o seguinte, comenta aí, diz aí como é que você pensa, se eu me enganei em alguma palavra, se eu me equivoquei em alguma coisa, compartilha aí pra gente aprender juntos. E se você gostou do vídeo, curte. Se está gostando da série de poemas que eu tenho interpretado aqui, aproveita então, se inscreve no canal, ativa o sino para você receber outras notificações. Beleza? Até o próximo vídeo.